Shalom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando aqui então mais um áudio ao vivo, onde nós vamos refletir sobre a misericórdia divina, o amor de Deus por cada um de nós. Como já foi falado, nós fizemos um áudio anterior, o áudio parte 1, né? O primeiro áudio. E nesse agora é a parte 2, onde a gente vai prosseguir, né? Comentando e refletindo o amor de Deus sobre cada um de nós. Nessa sexta-feira que está começando, né? Tá começando não, né? Essa noite de sexta-feira, esse final de semana que está começando, né? Então a gente refletir sobre esse momento que estamos vivendo. Vocês vão ver que a gente vai refletir também sobre a nossa geração, o que a gente está passando. Eu gostaria de saber se o áudio está bem, se está falhando, se está cortando, se alguém puder comentar aí, se está tudo certinho, que aí às vezes o meu celular dá um problema aqui, então a gente precisa dar um feedback aí de vocês às vezes. Então eu peço assim que se o áudio falhar alguma coisa, vocês avisem aí, ok, meus irmãos? Vamos começar então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós pedimos a força do Teu Espírito Santo, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor, a luz do Teu Espírito Santo, sobre cada um de nós, Senhor, sobre mim, sobre cada um dos meus irmãos que estão agora ouvindo este áudio, Jesus. Nós pedimos, Senhor, Teu Espírito Santo venha em socorro às nossas almas e possa dar-nos entendimento, dar-nos sabedoria, Senhor, para compreender, Jesus, a imensidão do Teu amor, Senhor, a grandiosidade, Jesus, da Tua presença, do Teu carinho de Pai. Nós te pedimos, Jesus, derrama sobre nós, abre os nossos olhos, Senhor, tira a escama dos nossos olhos para compreender. Assim, Jesus, como Tu fizeste com os apóstolos, com aquele povo simples de Nazaré, revelou para eles a grandiosidade do Pai de amor, o Pai que é Pai. Um Deus que é amor. Senhor, revela a nós, Senhor. Revela a nós, Senhor, um pouquinho, Senhor. Um pouquinho da grandiosidade desse amor de Deus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, como eu falei, a gente fez um áudio anterior, então quem não escutou, né? Eu vou ver se eu deixo nos comentários aqui deste áudio o link, né, para a parte 1. Eu deixei um pouco na publicação anterior, o link para a parte 1. Então é importante que a gente ouça, ok, meus irmãos? É importante que a gente reflita a misericórdia divina. Refletir sobre a misericórdia divina nos traz cura, nos traz uma verdadeira libertação de muitos vícios, má formação da imagem de Deus em nosso inconsciente. Ok, meus irmãos? O nosso imaginário. Então a gente precisa purificar essa visão de Deus que nós temos, que muitas vezes é manchada pelos sofrimentos da nossa história, sofrimentos do mundo, né? Às vezes a gente tende a refletir sobre Deus um pouco da mesma compreensão que temos com a nossa história com o nosso pai terreno. Então, se a nossa história com o pai terreno foi muito traumática, a gente tende, sua própria psicologia diz, né, a um pouco transmutar isso para nosso relacionamento com Deus, né, Deus Pai. Então, às vezes a gente traz essas feridas, né, e isso atrapalha o nosso relacionamento com o nosso Criador, com aquele que nos ama. Nos impede de enxergar a grandeza de Deus e o amor de Deus. Então, meus irmãos, não podemos deixar que essas histórias possam interromper esse nosso laço que é infinito. O próprio Deus fala em Isaías, se eu não me engano, ele diz, né? Qual é a mãe que rejeita o seu filho, né? E mesmo que ela o rejeitasse, eu jamais o rejeitaria, né? Deus compara
o amor de mãe com o amor dele. Então, meus irmãos, o Senhor nos chama a olhar para Ele, não só como Deus Todo-Poderoso, né? O Deus excelso, mas também de outros modos como Ele mesmo nos revela nas Escrituras. Deus é também um santo companheiro. Deus é como um pai. Deus é como um esposo. Também a Bíblia usa essa linguagem de Deus como um esposo e nós, igreja, a nossa alma, como uma esposa que se une ao esposo. Meus irmãos, Deus é o nosso redentor, Deus é nosso amigo e conselheiro. É a Ele que nós temos que recorrer, primeiramente a Ele, como primeiro daquele que nos ama, o primeiro amigo, o primeiro conselheiro das nossas necessidades. Deus é amor. Não podemos esquecer disso. Ele é amor. A essência de Deus é amor. Se Deus é amor, então eu já poderia dizer, o amor é amor. Deus nos avisou que teríamos muitas dificuldades no mundo. Às vezes a gente não consegue enxergar o amor de Deus por causa dos nossos sofrimentos e dores. Deus nos avisou que haveria dificuldades. Deus avisou que haveria cruz e sofrimentos diversos. Jesus falou: no mundo tereis aflições, né? Não tenham medo, coragem, eu venci o mundo. Mas também Deus revelou que nunca nós estaríamos sós. Nunca. Sim, haveria sofrimento e cruz, haverá, mas nós nunca estaremos sozinhos. Ele está conosco sempre. 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 Meu irmão, minha irmã, você que está aí ouvindo, Ziza Guimarães, Ana Oliveira, Roseli, Elaine, Vera Lúcia, Ele está sempre contigo, Ele está sempre comigo, Ele está sempre conosco, sempre, sempre, sempre. Em cada minuto da nossa vida, Ele está presente. Deus não dorme e Deus é fiel. Nós dormimos, nós somos fracos, nós esquecemos. Deus não. Se ele, se ele te retirasse a sua mão de sobre nós, o seu olhar sobre nós, por um minuto, nós seríamos destruídos. O demônio não perderia tempo. Ele está presente na nossa vida. A presença dele é maior do que possamos imaginar. A presença de Deus é um mistério fabuloso, é um mistério extraordinário. Deus está mais presente do que o ar que nós respiramos. Meus irmãos, São Tomás de Aquino diz que a criação se autodestruiria se Deus não a sustentasse. Então, Deus em todo o tempo sustenta toda a criação. Deus está presente realmente em tudo, em toda a criação. Deus está. Por isso que Deus é. Ele fala: eu sou aquele que sou. Deus é. A presença de Deus é um mistério infinito. E de quantos instrumentos Deus já se utilizou ou se utiliza para nos lembrar dele? Para e pensa agora. Quantas pessoas Deus usou para te lembrar dele? Quantos meios Deus se utilizou de pessoas, de mensagens, às vezes de um áudio, de uma música, de um acontecimento, de um fato. Deus utilizou para te acordar naquele momento e falar: ei, eu estou aqui, eu te amo, eu estou perto de ti. Meus irmãos,
tantas vezes esquecemos dele. Às vezes a gente acha que Deus esqueceu de nós, quando na verdade é o contrário. Nós é que nos esquecemos dele e projetamos em Deus aquilo que nós somos. O esquecimento que nós temos, nós queremos projetar em Deus, como se Deus esquecesse de nós. Não, não. Deus nunca se esquece de nós. Deus nos conhece e nos ama e está presente em nossas vidas. As Sagradas Escrituras dizem que a volta de Jesus é iminente. Do modo que Jesus veio, ele voltará. Não, claro, como criança, não, nada disso. O Catecismo da Igreja Católica diz que depois da ascensão de Cristo aos céus, né, o retorno dele pode ocorrer a qualquer momento. O retorno escatológico, o retorno glorioso, que ele voltará de forma gloriosa, ele voltará a nós a qualquer momento. Meus irmãos, e precisamos estar preparados. E para estar preparado, nós precisamos estar nele. Estar em Cristo. Devemos ir a ele o quanto antes. Como estamos? Como cada um está. Não podemos esperar ser santos para ir a ele. A gente falou isso no áudio anterior. Não, é um grande erro que nós fazemos, a gente querer, eu estou muito sujo, eu estou muito afastado de Deus, eu estou muito assim, vou mudar, vou esperar isso. Não, meus irmãos, não espere ser santo para ir para os braços de Jesus. Lancemo-nos nos braços do nosso Criador. Ele é o Criador eterno. É Ele que nos purifica. Não busque se purificar em meios, vamos dizer assim, genéricos, em meios falsos. Não, o verdadeiro purificador é o Senhor. Devemos ir a Ele quando estamos sujos. Devemos ir a Ele quando estamos em pecado. Ele é o Criador eterno. Ele é aquele que nos ama infinitamente. Ele é aquele que nos diz: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve, o meu peso é leve, pois sou manso e humilde de coração. Meus irmãos, vamos a Ele sem reserva, sem medo. Ele perdoará os nossos pecados que aprisionam a nossa alma. Não se trata de nós sermos relaxados. Eu vou a Ele, e aí eu estou sendo relaxado porque eu não quero mudar de vida. Não, vamos a Ele que Ele nos mudará. Ele nos perdoará e nos purificará e nos libertará daquilo que aprisiona, que é o pecado. É no amor de Deus que começa a verdadeira conversão, a verdadeira purificação. É ali. É a sua misericórdia que se inclina para nós. Deixemos-nos banhar por essa misericórdia que se inclina para nós. Não tenhamos medo do Senhor. Isso é coisa que o inimigo incute em nós, esse medo de Deus. Meus irmãos, medo daquele que nos ama. Talvez nós devamos ter medo depois da morte, no julgamento, depois se talvez nós fizermos tanta besteira na nossa vida, aí sim há o que temer. Mas fora isso, meus irmãos, é mergulhar na misericórdia do Senhor. É misericórdia do amor. Porque lá no outro mundo, lá é o momento da justiça. Mas não aqui, a Bíblia fala isso. Enquanto o homem está aqui nesta terra, Deus o busca incessantemente e busca de todos os meios salvá-lo, convertê-lo, trazê-lo a si. Então, meus irmãos, aproveitemos este momento que é o tempo da misericórdia. E não tenhamos medo, Senhor, vamos nos lançar nos braços do nosso amado Deus. Não diga, às vezes a gente é reclamão, né? A gente diz, eu rezo de manhã, à noite, eu já pedi vários dias, Deus não me ouve.
né? Quantas vezes a gente pensou assim, talvez, a gente disse isso, né? Não, meu irmão, Ele nos ouve. Ele vem a nós com seu sagrado coração nas mãos. Jesus vem a nós para dizer o quanto que Ele nos ama. Jesus vem a nós para trazer suas bênçãos. Toda oração que é feita de coração, Ele ouve e traz a nós as suas bênçãos nas suas mãos, para que essas bênçãos possam florescer em nossas almas. Meu irmão, nenhuma súplica feita de coração é em vão. Ele escuta tudo. Ele escuta tudo. A não ser, claro, as orações feitas mecanicamente, as orações feitas que não vêm do coração, secas e frias, aí sim, eu não garanto nada. Mas as que são feitas de coração, meus irmãos, Deus escuta tudo, sobe a Ele como um incenso, diz a palavra do Senhor. Sobe a Ele como um incenso e Ele nos atende. Deus escuta a nossa oração, veja só, e Ele nos atende. Ele já começa a nos atender. Ele já começou a te atender. Ele está aí presente. Ainda que você não possa vê-lo, ainda que você não possa senti-lo, Ele está aí. Mesmo que você se sinta no momento de cruz, no momento de dor e sofrimento, meu irmão, na fé, Ele está aí. O Senhor está aí. Ele te atende. Não às vezes no que você quer, mas naquilo que você realmente precisa, naquilo que você necessita. Olha que belo, olha que grandioso, olha que maravilhoso. Deus, olha só, que sabe o que é o melhor para você, melhor do que você mesmo pensa. Ele não vai te dar o que você quer do seu jeito, mas Ele vai te dar infinitamente mais. Ele vai te dar o que você realmente precisa, segundo a visão da providência divina, da providência sapientíssima. Quer dizer, Deus, na sua infinita sabedoria, Ele vai te atender segundo o coração de Deus. Não segundo o que eu quero. Oh, glória, que bênção! Deus não vai atender segundo os meus desejos egoístas, os meus desejos falhos. A minha visão é limitada. Quem sou eu? Eu sou um ser humano pecador, fraco e miserável. A minha visão é limitada. Eu só enxergo o que aconteceu do meu passado e olha lá o que eu lembro e o que está acontecendo agora. Mas a visão de Deus é a visão infinita, é a visão eterna. Ele nos atende segundo o seu coração. Meus irmãos, por isso precisamos ter paciência. Por isso, precisamos ter a atitude humilde de nos abaixar e dizer: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, mas sim a vossa. Eis-me aqui, Senhor. Às vezes, meus irmãos, por causa da nossa cabeça dura, um sofrimento se torna um meio de santificação. Eu penso que não deveria ser assim, né? Se fôssemos mais perfeitos e santos. Mas às vezes alguns sofrimentos é por causa da nossa maldade, né? Nem todo, alguns sofrimentos sim é necessário, mas alguns é por causa da nossa maldade. Primeiro sofremos ou porque erramos ou porque alguém fez um mal para conosco, né? Mas Deus pode e tem o poder de transformar todo mal num bem maior. Mesmo sofrimentos permitidos por Deus, sofrimentos permitidos por Deus, nesses sofrimentos, Deus pode transformar todo o mal num bem maior. O Santo Agostinho fala isso. Todo o mal Deus tem o poder de transformar num bem maior. Mas para que isso aconteça, a gente precisa responder em santidade. Senão a gente
pode, como é que se diz? Piorar a coisa, né? A gente já está no sofrimento e a gente responder esse sofrimento com revolta, né? Com ódio, com rancor, a gente vai piorar a situação. Mas se a gente responder com paciência, com santidade, com esperança, com aquilo que Deus espera de nós, pode ter certeza, irmão. Mal, por maior que ele seja, Deus vai transformá-lo num bem muito maior. Como eu estava falando, Jesus escuta e está presente em nós. Deus está conosco e Jesus ouve a nossa oração. Jesus vem a nós com seu coração chagado, com seu sagrado coração, com seu coração manso e humilde, e ali ele nos oferece refúgio e socorro. Meu irmão, na dor, no sofrimento, na alegria ou na tristeza, ali, no coração de Jesus, está o nosso refúgio e o nosso socorro. Meu irmão, toma o sagrado coração de Jesus. Ele está te oferecendo. Toma ele. É para você. Toma este coração que te ama. Não tenha medo de mergulhar no coração de Jesus, de se deixar impregnar no amor de Cristo. Não recuses o amor do Senhor. Não recuse o coração de Deus. Ele é aquele que mais te ama. Olha para os passos de Jesus, olha para os passos do Mestre, siga os passos dele, os passos de amor, as pegadas ensanguentadas de Jesus. Claro que eu estou falando de uma forma simbólica, mas siga os passos de Jesus. Como você segue as pegadas de alguém, né, na areia, segue as pegadas de Jesus. Não siga os passos do mundo. Não siga os passos da morte e da perdição, mas as pegadas de Cristo. Por mais que essas pegadas estejam manchadas de sangue, é um sangue libertador, é um sangue que liberta, é um sangue que te trará paz, segurança e libertação. Meu irmão, é um sangue que purifica, é um sangue que cura, é um sangue que traz a verdadeira alegria e não a falsa alegria que o mundo macaqueia, né? Que o mundo imita a verdadeira alegria divina. Não, essa é a verdadeira alegria que não passa, é a alegria que vem do coração de Jesus. O Senhor ainda sofre por nós. Quando eu digo pegadas ensanguentadas é porque a Jesus ainda sofre e sofre por amor. Meus irmãos, as suas chagas estão abertas, as chagas de Cristo estão abertas. Os pecados da nossa geração reabrem as feridas de Jesus e ele sofre. Ele sofre, meus irmãos, porque ele ama. Deus não é surdo às nossas súplicas. Deus não é cego ao que está acontecendo na nossa humanidade. Deus vê todo esse mal na nossa humanidade e chora e sofre e sofre. Um Deus que, por amor, permite a liberdade. Por amor, ele permite que os filhos digam não a ele. E por amor, ele sofre. Ele sofre por causa da nossa maldade. Quanto somos maus, meus irmãos. Jesus sofre porque ele ama. Nós falamos muito, refletimos muito sobre isso no primeiro áudio. Ele sofre porque se preocupa conosco, meus irmãos. E ele quer nos salvar. Deus poderia nos ignorar completamente. Deus poderia nos abandonar, nós filhos ingratos. Mas porque ele ama e porque ele não desiste de nós, ele está perto de nós e sofre conosco. Ele não nos obriga porque senão perderia a liberdade, aí já não seria amor, mas obrigação. É um mistério que às vezes é difícil de entender, mas, meus irmãos, Deus tem a sabedoria infinita. O nosso cérebrozinho de 30 centímetros por 40 centímetros, depende do tamanho da cabeça, eu sou meio cabeçudo, mas quem somos nós para entender a sabedoria infinita do Senhor? Jesus experimenta de novo a dor,
a tortura da cruz, sede. Ele disse na cruz: tenho sede. Hoje Jesus diz de novo: tenho sede de amor, tenho sede de almas. Almas que me buscam, almas que têm sede de mim, almas que me escutam, almas que param para orar, que chorem comigo as minhas dores, que oram pela humanidade, que possam jejuar pela humanidade. Meus irmãos, não há amor na nossa geração. Nossa geração egoísta. Nossa geração que promove o aborto, a promiscuidade sexual, o divórcio, traições, egoísmo, brigas, assassinatos, tanto ódio, tantas revoltas, tantas mentiras, tantas maldades, meus irmãos. Nossa humanidade, nosso mundo de hoje, tudo isso fere profundamente o coração do nosso Deus, de um Deus que sempre nos amou, de um Deus que sempre fez tudo por nós, de um Deus que só nos deu rosas e nós o oferecemos espinho, tortura e maldade. Quanta ingratidão, irmãos! Quanto desamor da nossa parte, quanta traição a Deus. Nós fazemos isso. De novo nós o colocamos na cruz, o coração de Jesus. Sabe por que é importante meditar isso, meus irmãos? A paixão da cruz, a paixão de Cristo. Hoje é sexta-feira, dia de meditar via sacra, dia de meditar a dor de Cristo, meus irmãos. E ainda por conta de tudo isso, Ele nos ama. Ele nos ama. Olha, 2000 anos atrás, ainda com toda tortura, coração de espinhos, sofrimento, crucifixão, Jesus disse: Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, ainda com tudo isso que a nossa humanidade faz, Deus se preocupa conosco. Deus quer nos salvar. Ele não desistiu de nós. Ele não desiste de nos curar. Ele não desiste de nos chamar, pois Ele quer nos tirar do caminho da morte. Ele quer nos libertar, porque nós somos seus filhos. Nós não somos qualquer coisa, nós somos dele. Nós não somos desse mundo. Por mais que nós nos afastemos do Senhor, nós somos dele, nós somos sua semente. Nós nascemos para ele. Nós nascemos dele e nós nascemos para ele. E nunca seremos felizes e realizados senão nele. É muito amor, irmãos. Mesmo diante de tanta ingratidão da nossa parte, Deus não desiste de nós. Louvemos esse Deus maravilhoso. Adoremos esse Jesus Cristo maravilhoso que nos amou até a morte e morte de cruz. Glorifiquemos o Senhor, irmãos. Esqueçamos por um momento as nossas dores, esqueçamos por um momento as nossas angústias, nossa depressão e olhemos para esse Deus, o tamanho do amor dele. Quantas pessoas sofrem muito mais do que nós? Paremos um pouco de olhar para nós, nossas dores, deixemos de ser egoístas e olhemos para a dor do nosso Senhor. Para nos resgatar da lama, Ele se rebaixa a nós, míseras criaturas. Ele põe a mão na lama para nos puxar, para nos elevar a Ele. Reconheça, meu irmão, a sua maldade a partir de hoje e não reclame mais de Deus. Seja eternamente grato, agradecido. Tudo o que fizermos nessa vida nunca será o suficiente, nunca será demais diante de tanto amor. Nunca nós poderemos dizer que Deus está devendo alguma coisa a nós. Não. Nossa dívida é infinita. Nós sempre estaremos devendo a Ele.
porque Ele nos ama. Nós não damos nada a Deus e Ele nos dá tudo. Deus nos ama, Deus nos ama. Meu irmão, meditando a dor e o sofrimento, saia dessa meditação com uma alegria gigantesca, porque nós temos um Deus que nunca desiste de nós. Ele nos ama. Louvemos, adoremos e glorifiquemos esse Deus que nos salva. Amém, meus irmãos? Fica por aqui a nossa meditação de hoje. Eu peço a vocês, essa reflexão faz parte de uma formação, quer dizer, de um estudo ou de um curso, como você queira chamar. Então é importante que você escute os áudios anteriores, os posteriores. Então acompanhe, meu irmão. Na página do Evangelizar Nossa Missão tem lá o link da lista da nossa formação. Então você acompanha lá o link e faça a formação, porque vai ser muito edificante para a sua vida. Que o Senhor nos abençoe nessa noite maravilhosa, que nos dê uma semana maravilhosa.